Olá, meu nome é Silvia, eu sou trabalhadora do Núcleo Espírita Cega Jesus. Hoje faremos um comentário, uma reflexão sobre o livro Fonte Viva, lição 84, que Emmanuel intitula como Na Instrumentalidade, e ele vai trazer para a gente o esclarecimento de um trecho do Evangelho, que é a Carta aos Coríntios de Paulo, no capítulo 14, versículo 7, que diz: Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Antes que a gente possa pedir para o Mestre Jesus iluminar a todos nós, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir para a espiritualidade amiga nos acompanhar, para que possamos processar todos os ensinamentos trazidos por Emmanuel para nós. Esse capítulo, tanto o título quanto o trechinho que ele traz de Paulo, é uma analogia aos instrumentos musicais, ao som que sai desses instrumentos, cada um diferente do outro, mas que se completa quando a gente pensa numa orquestra, num conjunto musical. O próprio título já resume tudo o que ele traz para a gente refletir e tudo o que ele percebe dessa citação de Paulo. Então, na instrumentalidade, quando a gente busca o significado nos dicionários, a gente vai ver que é uma palavra que deriva de instrumentos. Para que servem os instrumentos nas nossas vidas? Enquanto instrumento musical, para desempenhar uma determinada tarefa, para nos trazer um determinado som, um diferente do outro e que juntos irão compor uma melodia. Quando nós trazemos esses instrumentos, essa palavra instrumental ou instrumento para as nossas vidas no nosso dia a dia, significa uma tarefa que devemos desenvolver que foi nos dada. Essa tarefa são os nossos talentos. Cada um de nós, quando reencarnamos, chegamos aqui no planeta Terra com alguns talentos e que a gente tem que fazer uso em ajuda a nós, né, ao nosso crescimento moral e em ajuda ao próximo. Quando a gente usa os nossos talentos, nós somos instrumentos de Deus. Nós estamos ajudando a iluminar essa obra divina. Como é que nós ajudamos a iluminar a obra divina? Através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, cada um de nós tem o compromisso de trazer ao mundo, a esta reencarnação, a esta vida, o bem. Tem a questão do Livro dos Espíritos 642, que diz assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta que os espíritos trazem para Kardec: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então fica bem explícito, bem claro aqui para nós que é preciso fazer o bem. Não adianta apenas deixar de fazer o mal, mas eu preciso atuar em favor do bem. E como é que eu vou atuar em favor do bem? Com aquilo que já me é possível, com os ensinamentos do Mestre Jesus, com as leis divinas que já estão bem claras na minha consciência, não na sua totalidade e nem para com todos, mas aquilo que eu já consigo, que já foi tirado os véus dos meus olhos, eu preciso usar em favor da obra divina, na propagação da obra divina. E eu tenho como referencial, como espírito mais perfeito em nosso planeta, Jesus. E ele deixou esse evangelho riquíssimo para que nós possamos fazer uso, para que nós sejamos também exemplos e possamos participar da cocriação do nosso Pai, de Deus. Tem um outro trechinho que vem falando sobre a caminhada de Paulo através do Evangelho do Mestre Jesus. E diz que ele despertou com o seu compromisso no trabalho do bem. E tem dois trechinhos do livro que eu li, do Alírio de Cerqueira, O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo. Então, são dois trechos também das cartas aos Coríntios, em outros capítulos, em outros versículos, que ele diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus,
edifício de Deus sois vós. O outro trecho. De sorte que somos embaixadores em nome do Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, mais uma vez, ele enfatiza que não basta apenas conhecermos o Evangelho. Nós que somos espíritas, não basta apenas conhecermos a doutrina e guardarmos para nós. Nós devemos conhecer, processar a nossa transformação e devemos compartilhar com o próximo. Sejamos nós trabalhadores de uma casa espírita, sejamos nós frequentadores. Temos compromissos com todos aqueles que estão em nosso redor. E devemos usar, muito bem feito, para que sejamos embaixadores do Cristo nessa co-criação do nosso Pai Criador. Ser embaixador é promover uma marca. Então, que marca que nós estamos promovendo? A do Evangelho, na propagação dos ensinamentos de Jesus, trilhando o caminho de Jesus, que também não basta apenas nós reproduzirmos se não vivenciarmos, se não tivermos essa experiência. Neste livro, ele também nos traz que como a gente vai conseguir sustentar essa nossa ação no bem, porque nós temos a cada dia desafios, a cada dia tormentos que chegam até nós, criados por nós em outras existências, em outras vidas, ou nessa mesmo, de acordo com as nossas ações. Nós temos a oração como um instrumento principal para nos sustentar. Então, mais uma vez, voltando à lição da Fonte Viva de Emmanuel, que diz na instrumentalidade. Então, cada instrumento tem um som. E a oração também é um instrumento. E dependendo da forma com que eu faço a minha oração, a minha prece, o meu pedido ou o meu agradecimento, eu vou ter como devolutiva algo em cima do bem, me sustentando para eu praticar o bem, para eu ser esse instrumento. E também este livro traz mais uma vez para a gente, quando Paulo passava por momentos difíceis e ele se recolhia em si na conversa com Jesus e isso restabelecia a sua fé, isso restabelecia a sua caminhada no Evangelho. Diz uma passagem assim, podemos refletir que o hábito do apóstolo Paulo de que em todas as circunstâncias difíceis pela qual passava, utilizava o poder da oração, e Emmanuel nos diz, confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia. Quando é que nós confiamos ao mestre Jesus as nossas dores? Quando é que nós confiamos ao mestre Jesus as nossas incertezas? Mas com vontade, né? Nós temos que buscar o Mestre Jesus em nossas orações com vontade, com certeza, com fé naquilo que estamos falando, naquilo que estamos pedindo ou agradecendo. A oração é um instrumento extremamente eficaz à disposição de todos nós. Então, questionamentos como: eu uso com eficiência e eficácia um instrumento da prece em todas as horas? Nas horas de preocupações acerbas, uso esse instrumento para ligar a Jesus e para solicitar auxílio? Então não nos esqueçamos, estamos reencarnados num planeta, num mundo de provas e expiações, mas não estamos abandonados. Nós temos instrumentos para serem usados a nosso favor, a nossa ajuda e para que nós possamos usar em favor e na ajuda ao próximo. E a lição ainda nos traz, no Fonte Viva, na instrumentalidade, que muitas vezes nós já sabemos, já conseguimos fazer determinadas ações e ainda somos temerosos em outras, mas que a gente siga nessas ações que já conquistamos, que sigamos compartilhando com o próximo e não escondendo. Aí a gente traz a parábola dos talentos, que alguns colocaram, expuseram aquilo que eles tinham ganhado enquanto talentos e multiplicado, e teve uns que guardou o talento para si com medo de multiplicar, com medo de se achar não suficiente para ajudar o próximo.
E não, nós devemos multiplicar esses talentos. Não importa em que nível nós estejamos enquanto elevação moral, mas aquilo que eu já conquistei tem que ser passado à frente. Ao final desta lição diz: evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então, que a gente tenha essa consciência que somos instrumentos de Deus e percorrermos este som, esta composição musical divina, as leis divinas, através do Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos. Então, que neste momento, mais uma vez, agradecemos sempre essa oportunidade de estarmos em contato com o Evangelho de Jesus e que possamos, a cada passo, a caminhada de cada um de nós, vivenciarmos e compartilharmos os seus ensinamentos. Que assim seja.